Análise do episódio 11 do Ateliê das Bruxas, né? A Agatha finalmente ela aceita Coco como uma verdadeira aprendiz aí de bruxa, mas no final do episódio, um dos testes mais perigosos aí da parte, né, dos testes para os bruxos simplesmente vai começar e vai ter aí um personagem, né, totalmente diferente, além das aprendizes aí de Creefrey, né? O episódio 11, ele pode parecer num momento um pouco mais tranquilo à primeira vista, mas na realidade ele é o tipo de episódio extremamente importante, porque ele vai fortalecer os laços, né, entre os personagens, aprofundar um pouco os seus objetivos pessoais e preparar o terreno para o segundo teste, né, dos aprendizes e assim fortalecer ainda mais, né, os aprendizes. E o mais interessante é que várias pistas sobre o futuro da Coco começam, né, a ser desenhadas junto com a Agatha e principalmente a Rich também, que vai aparecer de uma forma muito mais sutil. Embora vamos analisar tudo, né, completamente com alguns detalhes, a gente pode ou não deixar alguns detalhes escapar. Pode ser, né? Sempre acontece. A gente vê que nesse começo, né, do episódio, né, algo muito comum acontece, né, no mundo dos bruxos e no mundo das pessoas normais. A diferença de conhecimento e a diferença como as pessoas veem um ou outro, né? Ou seja, as pessoas que têm ali as habilidades mágicas veem as pessoas sem esse tipo de conhecimento como basicamente trouxas, né? Ou não sabe. Basicamente a magia ela molda, né, todo o universo ali do mundo de O Ateliê das Bruxas. E a gente vê que a Coco, cara, ela tá estudando e treinando repetidamente essas regras mágicas, né? E demonstrando um esforço contínuo e verdadeiro para aprender e ali assimilar todo esse conteúdo, né? Para a Agatha, isso significa que ela deixou de ser simples estranha e agora é de fato ali uma aprendiz, né? Ou seja, ela está conseguindo entender. E essa mudança de pensamento mostra o quanto a relação entre as duas começa a evoluir, né, nesse começo de episódio. Basicamente uma afinidade, né? Quanto mais ela pratica, mais ela continua evoluindo e demonstrando curiosidade pelo mundo da magia, a Coco. E existem feitiços que ela aprende com muito mais rapidamente, a facilidade, né? E outros que ela apresentam dificuldade. E aqui que o Griffin, né, ele faz uma observação importante. Segundo ele, provavelmente está relacionado à afinidade mágica de desenhar, ou seja, cada bruxo possui aí uma área mais técnica, ou seja, que aprende com muito mais facilidade. Ou seja, cada bruxo tende a entender melhor cada tipo de conceito, ou seja, sigilo, glifo ou até mesmo símbolos. No caso da Coco, isso está praticamente ligado e diretamente ligado ao passado dela. Antes de conhecer a magia, ela sempre trabalhou com tecidos, linhas, costuras, ou seja, cortes. Para esse tipo de coisa, né, ela consegue desenhar riscos e linhas retas e padrões extremamente muito mais precisos com muito mais facilidade do que os tipos de sigilos mágicos, círculos ou símbolos que fazem aí a curvatura ou tem aí algum tipo de curva, né? E cada detalhe aparentemente simples pode definir qual será a sua especialidade no futuro, ou seja, ela pode entender, né, e assimilar com muito mais facilidade todos os tipos de sigilos, glifos e componentes que compõem aí os círculos mágicos que são traçados em retas e assim facilitando muito mais o seu aprendizado. E é nesse momento que o Griffith apresenta novos tipos aí de magia, glifos, símbolos, chaves e círculos mágicos. E aqui percebemos algo interessante, né? Quanto mais ela aprende magia, mais ela fica fascinada, né? E em cada vez menos ela tem medo da complexidade. Ela demonstra o quê? Curiosidade. Ela não demonstra medo. É exatamente aqui que diferencia grandes magos dos aprendizes comuns. Quanto mais ela avança rapidamente, constantemente, ela vê a evolução, ou seja, o conhecimento sendo absorvido, né, seguindo um caminho completamente diferente de outras personagens, né? E a gente entende que isso é importante para o episódio,
porque na verdade o problema é o conhecimento, ou seja, muitos entendem que o conhecimento, né, pode atrapalhar, mas para Coco o conhecimento é poder, ou seja, é uma curiosidade, ela sente a curiosidade de aprender e ver o que aquilo pode fazer. E é simplesmente esse o caminho que o mundo do Ateliê das Bruxas segue, né? Enquanto os outros, né, aprendem magias criadas por gerações anteriores, a gente vê que alguns dos aprendizes não tentam fazer isso. A Rich quer criar suas próprias magias, magias originais, ou seja, magias que podem moldar algo ou mudar algo. E desenhar livremente, experimentar e descobrir coisas novas, é isso também que molda um aprendiz. E isso acaba criando também um conflito constante aí com os métodos tradicionais de ensino. Mas existe algo muito mais interessante por trás de cada comportamento de aprendiz, né? Alguns procuram algo diferente, outros seguem uma linha de raciocínio. A Coco, ela entende que o aprimoramento da magia mágica é importante. A Rich não. Ela entende que o conhecimento e experimentar novas magias por ela mesma criar é algo importante. É nesse ponto que a gente acaba vendo que a Rich ela tem um canto isolado ali, né, como se fosse uma caverna secreta só para ela desenvolver as suas ideias sozinha, né, pensar, construir. E é um personagem muito carismático e importante dentro da trama, porque a Coco e a Rich ela não são estranhas, muito pelo contrário, uma admira a outra. E essa admiração que continua, né, evoluindo cada vez mais durante os episódios, né? E a gente vai entender isso mais à frente. E nisso, por quê? Porque vai nascer uma conexão muito forte, né, entre as duas lá na frente, bem avançado aí no futuro, né, do Ateliê das Bruxas. As duas podem pensar diferentes, mas as duas enxergam o mundo de forma igual, diferente, mas igual. Por quê? Porque cada um vai seguir um caminho, mas no final seguem o mesmo destino, né? A Rishi, ela reinventa a magia, já a Coco, ela quer compreender o mundo mágico para levar ali ao seu limite ou assimilar os limites e superar ele. E essa semelhança, ela pode ser extremamente importante para o futuro, tanto da história, mas existe algo que move a Rich, né, no passado dela, principalmente, por isso que ela tem essa obsessão, e tudo tá ligado ao passado dela que é mostrado, mas não discutido e não mostrado. O irmão foi transformado em um animal pelos usuários do Chapéu de Aba, e é justamente a tragédia que alimenta a determinação dela, né, ela não tá estudando a magia, ela tá procurando uma solução que possa aí tentar reverter isso. É uma forma de salvar algo que perdeu, e isso muda completamente a forma que enxerga as suas atitudes. E a gente sabe que a pessoa que transformou ela nisso é o próximo inimigo, né? Enquanto isso, a gente vê uma conversa interessante sobre Orugo e Creepy, e Orugo acaba entregando, né, algumas pedras capazes de gerar calor e conforto. Algo simples, mas extremamente simbólico e importante. Porque aos poucos a gente acaba percebendo que o Orugo, ele funciona como um conselheiro para o Griffith, alguém que ajuda o mestre não apenas com magia, mas também como emoções, ou seja, de entendimento. É a relação que muitas vezes passa despercebido, mas que tem grande importância narrativa, né? Depois disso, a gente entra no segundo teste, o grande momento do episódio, e o telegrama mágico acaba chegando, e ali é autorizado a Agatha e também a Rich a fazer esse teste, mesmo ela não sabendo. O grande labirinto mágico e a história muda completamente de tom, porque agora não estamos mais falando de aprendizado. Estamos falando de uma avaliação real do progresso, evolução e talvez até o perigo, né, dos grandes aprendizes, porque eles vão ficar sozinhos, né, sem a proteção do mestre. E a gente vê que os participantes se reúnem e a Rich também vai ter que participar, né? Isso acaba sendo uma surpresa até mesmo para ela. E mesmo assim, cara, ainda mesmo ela acaba ficando chateada, porque ela não queria fazer isso, ela queria ser sempre uma aprendiz e não quer evoluir, né? E isso mostra um pouco do trauma do passado dela, que ainda blinda, né, a regra como ela enxerga o mundo. E depois disso a gente tem aí as regras do labirinto mágico, e no momento parece simples, mas não é, tá? A gente vai ver a examinadora, a Lyra, ela vai explicar para os aprendizes como devem ser aí os procedimentos. Primeiro, não pode ser visto desenhando magia. Segundo, elas devem acompanhar e proteger um pássaro que cada um vai ter chamado Melfon durante toda a travessia. É como se eles estivessem ensinando eles a atravessar.
E justamente por isso que essa prova é um teste que promete revelar muito mais do que apenas habilidade de proteção mágica, né? Ela vai testar a inteligência, a criatividade, disciplina, a capacidade de adaptação, entre muitas outras coisas. E é nesse ponto que o episódio ele termina com a grande migração das aves que começa a fazer o grande teste, né? Porque o teste, na realidade, é a migração, né? O labirinto mágico, né? Ele vai se abrir e diante deles eles vão começar a travessia. E a gente vê que depois de vários episódios focados em aprendizado, construção de personagem, a história está mudando, né? Tá entrando em uma nova fase. Uma fase onde conhecimento sozinho não será suficiente. Algo será preciso para provar que eles realmente merecem seguir o caminho das bruxas. E é aqui que tudo indica. E os próximos episódios serão os episódios mais importantes, né? Por quê? Porque são episódios aí da construção real do personagem para ele evoluir e continuar crescendo dentro da história. E é aqui que a gente vai destacar, né, as pessoas que vão participar, né, dentro, né, do grande teste do labirinto mágico, que é a Agatha, a Rich e o Eunice, né? Então são 3 pessoas junto com a examinadora, a Lyra. Essa foi a análise do episódio 11 de O Ateliê das Bruxas. Eu vou ficando por aqui. Até mais e obrigado.